Fala, meu povo, com o conclave definido, novo Papa na área, e surge um assunto que permeia o meio evangélico há muitos séculos. O Papa é o anticristo? Por séculos o alvo foi sempre o Papa. Mas a gente pode observar uma coisa. Se eu te disser que o anticristo pode estar usando a Bíblia, se eu te disser que o anticristo pode estar utilizando o microfone e dizendo amém dentro das igrejas, se o espírito do anticristo estiver mais próximo, mais presente e mais enxertado na nossa sociedade do que você imagina. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. Outra forma de participar do nosso canal, talvez a nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela a gente coloca devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. E a gente faz um desafio para te incentivar a ler mais as Escrituras, conhecer mais das Escrituras e do poder de Deus. Você pode também se tornar membro aqui do canal. Você tem alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, todos os nossos roteiros aqui do canal. Você tem acesso antecipado a todos os vídeos, dentre outros benefícios e mais. Você investe que essa mensagem que hoje chega a você chegue mais longe. Seja membro do canal, cara. E por último, e não menos importante, você pode deixar o seu comentário aqui, cara. A gente faz uma leitura de comentários no final do vídeo. E o seu comentário ele pode aparecer no próximo vídeo. Então comenta aí o que você está achando desse tema. Comenta aí se você acha que o Papa é o anticristo, onde você enxerga o anticristo. E mais, tá, meu querido? Deixa aí de onde que você é, nome da sua igreja, qual que é o nome do seu GC. Coloca aí que a gente vai ler nos próximos vídeos. E se você comentou, fica até o final. Você vê que talvez possa ser o seu comentário hoje. Muita gente já ouviu essa frase. O Papa é o anticristo. Uma frase que assusta, traz impacto e que você ouve desde que você é criança. Todo Papa que troca, ele é o anticristo. Era o 7º, agora é o 8º, agora é o 9º e vai ser o 10º, 11º e vai continuar sendo. E se eu te disser que todos eles foram anticristo? Você vai entender o que eu estou querendo dizer? Então tá, pera aí. Fica até o final que você vai entender o que eu estou afirmando aqui. Quem mais afirmou que o Papa era o anticristo foram os reformadores. Martinho Lutero, João Calvino, dentre outros. Claro que eles não brincavam com essas palavras. Talvez não fossem palavras vazias, assim como a gente ouve de alguns pseudo-pastores aí pela internet. Eles sabiam exatamente o que significava falar isso. Eles não estavam brincando com o peso dessas palavras. Mas o que eles estavam denunciando era mais do que um homem, era mais do que um papa. Mas eles estavam denunciando um sistema que beneficiava o espírito do anticristo. Um sistema que se beneficia em tirar Jesus, em tirar a salvação por meio dele do centro e colocar outra figura. Um sistema que criava intermediários entre Deus e os homens, tal qual alguns santos e santa que a gente ouve por aí. Coisas como negociar o favor de Cristo, ou barganhar a salvação, ou até mesmo fazer um comércio com a salvação. Qualquer semelhança com a realidade de algumas igrejas brasileiras é mera coincidência. E esse sistema, naquele tempo, ou até talvez hoje, se organizou na figura do Papa. Aquele que se auto-intitula o vigário de Cristo na Terra. Aquele que se intitula a imagem de Cristo. A continuidade do fundador da igreja. Ora lá, o fundador da igreja não é o Papa, o fundador da igreja é Jesus Cristo. E ele não fundou sobre uma afirmação. Ele não fundou sobre uma pessoa. Ele o fundou por cima dele mesmo, porque ele é a pedra angular. Ele é a rocha verdadeira. Mas não é esse assunto que a gente quer aprofundar. E eu quero falar que ninguém carrega e ninguém é mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. É o que Paulo vai falar a Timóteo. Mas aí a pergunta certa, cara, não é mais se o Papa é o anticristo. Essa pergunta eu acho que ficou ultrapassada. O Papa talvez faça parte de um sistema do anticristo, mas ele não se beneficia sozinho disso. Ou a figura dele não é sozinha isso. Então a pergunta certa é onde mais o espírito do anticristo está soprando. E a resposta não é fácil de ouvir. A resposta dói no fundo da nossa alma. Porque não só na igreja apostólica, católica apostólica romana,
a gente vê o espírito do anticristo, mas infelizmente ele se espalhou, ele se modernizou, ele se colocou nas vestes evangélicas, nas vestes apostólicas, ele se colocou no meio dos conferencistas, no meio dos coach gospel. Ele chegou ao nosso meio. E eu quero lembrar que anticristo não é necessariamente contrário no seu íntimo ali. Anticristo é aquele que se coloca como Cristo. Mas, rapaz, ele não é suficiente. Porque ele não é todo poderoso. Porque ele não pode nos conectar com Deus. Então ele não é suficiente. Então, quando a gente tem algo que se coloca no lugar de Jesus, que quer ser a nossa ponte para Deus no lugar de Jesus, esse é o espírito do anticristo. Aquele que quer ser o Messias, mas ele não é. Aquele que é o Neo do Matrix, o Harry Potter, aquele que é o escolhido, o Anakin Skywalker, aquele que é o Salvador, aquele que vai fazer a ponte, aquele que vai trazer o equilíbrio. Não, não, não. O nosso equilíbrio está em Cristo. O nosso equilíbrio não está nesses anticristos, naqueles falsos cristos, naquele falso Messias. A nossa salvação está em Cristo. Quando a fé vira mercado, quando a igreja vira palco de estrelas, ali o espírito do anticristo está. A gente vê isso em tradições antigas da igreja católica e a gente vê isso nas igrejas atuais. Não só na igreja católica. É o momento da gente lavar roupa suja, talvez? Quem sou eu para representar a igreja brasileira para lavar roupa suja, mas é uma realidade na nossa igreja. E a gente precisa olhar para a nossa igreja no Brasil. A gente não precisa olhar para os Estados Unidos, não precisa olhar para a Europa. A gente precisa olhar para o que está acontecendo aqui. Parar de apontar para a igreja católica o erro e observar o erro que está dentro das nossas igrejas. Me diz aqui, qual que é o evangelho pregado pelo Edir Macedo? Se não uma distorção que transforma a fé em barganha? O que é a doutrina da mundial do poder de Deus? Se não um culto baseado na fé, que baseia a sua fé em um homem que se chama de apóstolo. Igreja da Graça, com R.R. Soares, vendendo água ungida, promessas de cura imediata e uma TV voltada para seja um patrocinador. A igreja só quer arrecadar, não quer discipular, não quer fazer discípulos. Me diz o que é isso. Ainda temos a nova reforma apostólica, que de nova não tem nada, de reforma muito menos, e a apostólica está longe disso. Liderada por um cara que eu não vou nem falar. Não vou nem falar. É triste. Porque está no nosso meio, mas a gente quer apontar nas outras seitas e religiões. Mas a gente está deixando isso vingar no nosso meio. O anticristo não é uma pessoa, não é uma figura específica, mas tem sido um sistema pecaminoso que tem nos afastado de Deus. A gente tem aceitado esse sistema. A gente tem aceitado viver no sistema do anticristo. Tudo que nega a suficiência de Cristo nos afasta da cruz, enfraquece o corpo. O sistema está em Roma, sim. Mas ele está impregnado nas igrejas neopentecostais brasileiras, com certeza. Então vamos parar de apontar o erro na cara do outro e vamos olhar o que está rolando no nosso quintal. Eu queria falar sobre isso porque a gente já trouxe isso lá no meu Instagram. Inclusive, você quer seguir os posts que eu tenho colocado lá no Instagram, tenho colocado umas sacadas muito boas, tá? Então, o link vai estar aqui na descrição. Agora, precisava tratar sobre isso aqui porque a gente precisa parar de fazer um escarcéu toda vez que vai trocar de papa. Porque a realidade, o pessoal pergunta assim, Léo, o que importa para o evangélico a troca do papa? Sabe qual que é a resposta? Nenhuma, nada. Não faz diferença nenhuma a troca do papa para a igreja evangélica. A gente tem os nossos problemas, a gente tem os nossos pastores, que está todo mundo aí idolatrando e a gente não está fazendo nada. Então o que a gente tem que começar? A discipular os nossos. É esquecer a troca de papa, que não faz diferença para nós. Realidade que não deveria fazer diferença nem troca de pastor. E a gente está aqui quebrando a cabeça. Então, se o Papa é o anticristo, eu acho que faça parte de um sistema assim. Mas eu estou muito preocupado com o que tem sido feito nas nossas igrejas. Será que não seria melhor a gente tentar consertar as nossas igrejas? Ou será que a gente quer reformar outra igreja? A gente quer outra reforma? Já aconteceu. Mas a gente deixou virar praticamente a mesma coisa. Você não adora Maria, mas adora o Edir Macedo. Vai fazer oração do Bruno Leonardo. E eu estou citando nomes aqui porque a gente tem que mostrar quais são os bezerros de ouro da igreja brasileira. E tem que parar com esse negocinho.
Então, gente, é melhor a gente acordar, em vez de apontar o erro lá do vizinho, mas entender que a gente precisa ter a nossa fé em Cristo. Esse vídeo não é só para difamar a Igreja Católica ou difamar alguma igreja brasileira. Eu quero que você, cara, procure nas Escrituras o poder de Deus. É por meio de Jesus, não é por meio das obras. Não é por meio de pastores, apóstolos, conferencistas. É por meio de Jesus Cristo. Não tenha medo de falar essa verdade. Não tenha medo de viver essa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não vai ser por meio de líderes religiosos que nós vamos alcançar Jesus. Você está achando que o anticristo está chegando, você está com medo, mas ele já está aí. Talvez esteja com o microfone na sua igreja. Fique atento, abra a Bíblia e vai ler. E confia no Senhor, que o mais ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da leitura de comentários. O vídeo de hoje foi intenso, mas eu quero ler alguns comentários aqui. Se você ainda não deixou seu comentário, cara, deixa seu comentário aqui embaixo. Primeiro comentário é da Paula Ferreira, ela está falando assim: a paz, que explicação clara sobre um assunto polêmico. E que polêmica. Mais uma agora. Esse aqui foi do vídeo do aborto que ela está falando, que é sensacional. Se fosse você, eu ia lá ver. Que Deus continue abençoando sua vida para abençoar outras vidas. Você não foi uma obra do acaso, mas o Senhor já tinha planejado sua trajetória por aqui. Tremendo. Deus é perfeito. Líder do GC Tetelestai, Lagoinha PTB. Paula, Deus abençoe sua vida. Fico muito feliz com um comentário como esse, porque a gente precisa entender que Jesus é o nosso caminho, que Ele planejou, que Ele tem propósito na nossa vida. Que Deus abençoe você e um grande abraço. Outro comentário aqui é da Jurema Leão, e ela está falando assim: obrigado, irmão, sempre nos ajudando e explicando. Oi, Jurema, um grande abraço para a senhora. Deus abençoe. Eu fico muito feliz sempre que eu vejo o comentário da senhora aqui, porque a senhora comenta bastante aqui nos vídeos. Então eu queria exaltar mesmo esse comentário. Ó, Deus abençoe sua vida, tá? Tenho orado pela senhora. E pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Ó, compartilha esse vídeo, cara, pra gente parar dessa mentalidade boba de anticristo, entendeu? Vamos ler a Bíblia, vamos preocupar com Jesus e a gente trilhar esse caminho. Então vamos pra cima. E ó, deixa seu comentário aqui embaixo se você já teve medo do anticristo. Agora, ó, depois desse vídeo, para de ter medo do anticristo, hein? Vamos pra cima.